aí, Ciência do Origami, Sati aqui. O tema do vídeo de hoje é impressoras 3D aliadas ao origami. Eu vou falar sobre a importância das impressoras 3D atualmente, como o origami pode gerar tecnologias das mais refinadas e relevantes no design de produtos, o que são mecanismos compatíveis, impressão 4D e comentar sobre a impressão multimateriais e as mais recentes inovações dentro desse ramo. A impressora 3D de filamentos, ou FDM, é um processo de fabricação de manufatura aditiva, um tipo de tecnologia de prototipagem rápida que funciona por deposição de camadas de plástico derretido. A grande vantagem da impressora 3D de filamentos é que é uma tecnologia que ocupa pouco espaço e é um maquinário consideravelmente mais acessível à população porque é barato e fácil de usar, especialmente se for comparado a outros tipos de maquinários do ramo industrial, como extrusoras de plástico por moldagem e halter CNCs. Outra grande vantagem da impressora 3D é que ela não precisa de moldes. Os moldes aumentam bastante o tempo de desenho e os custos de prototipagem, além de gerar mais lixo. Também vale ressaltar que a impressão 3D de filamentos possui excelentes índices de odor, desempenho de resistência mecânica, além de alto nível da variação de materiais e formas. Estima-se que há uma economia de 70 a 90% de tempo e custos de produção de protótipos pela impressora 3D, se comparada a outros tipos de máquinas mais tradicionais. Mas para que usar a impressora 3D para fazer estruturas inspiradas no origami? O origami aliado a esse tipo de fabricação economiza material, processos de manufatura e montagem e facilita a produção seriada e em escalabilidade. Tem muitas outras vantagens que eu já vou comentar já. Hoje é possível projetar produtos inspirados no origami com a impressora 3D através de algumas técnicas específicas. A impressão multimateriais com design de origami rígido, a impressão de um único material com design de mecanismos compatíveis e a impressão 4D. A impressão multimateriais é basicamente unir um material rígido com as facetas e um material maleável para a região dos vincos das dobras. Como esse Miura Ori que foi impresso pelo estúdio Saga com os filamentos PLA e TPU Flex, e com o design de origami rígido por afunilamento e por membranas. A impressão é feita com a construção das facetas macho e fêmea com o filamento rígido, com dobras vales e montanhas correspondentes e contrárias umas às outras. No meio delas vai o filamento maleável na região dos vincos, onde foi implementado uma espécie de fissuras, um tipo de textura para melhorar a aderência das facetas macho e fêmea. A impressão multimateriais possui a vantagem de resistência, durabilidade e consistência de forma ao produto. Já os mecanismos compatíveis, ou como é mais conhecido em inglês, compliant mechanisms, são produtos formados a partir de uma única peça de material e surgem como forma de superar os desafios e problemáticas dos mecanismos tradicionais por meio de um design monolítico. Isto é, de formas ou funções complexas montadas a partir de uma única folha ou estrutura unificada de um único material. Entre as diferentes estratégias de se atingir esse tipo de design está a adaptação nos origamis devido à sua essencial característica, lógico, de formar objetos complexos com dobras e a partir de um único plano simples, que é o papel. Os mecanismos compatíveis eles possuem membros flexíveis no lugar das juntas ou das dobradiças móveis, e as suas vantagens vão desde segura, que é muita vantagem, eliminação de folga e atritos de juntas, número reduzido de peças sobressalentes, eliminação de montagens, desgastes reduzidos e sem a necessidade de lubrificação, facilidade de esterilização, movimentos mais precisos, economia de material e de produção, descarte facilitado e mais sustentável. Dentro da ergonomia, os mecanismos compatíveis demonstram uma usabilidade melhorada devido à menor necessidade de energia para a função desejada, juntamente com formatos mais adaptáveis ao usuário, além de proporções e portabilidades facilitadas. De acordo com o Centro de Pesquisa da Universidade de Brigham Young, os grandes desafios dos mecanismos compatíveis são as combinações de sistemas complexos, equações não lineares, armazenamento de energia, fadiga e limitações de movimento. Um exemplo muito bem sucedido de mecanismo compatível inspirado no origami é o Oriceps, pinça cirúrgica para videolaparoscopia desenvolvida por esses cientistas da Brigham Young. O Oriceps teve seus testes de formas com o origami chomper e os protótipos foram feitos na impressora 3D. Agora, com o avanço dessas máquinas que imprimem nos eixos X, Y e Z, o design de origami ganha novas perspectivas de inovação não apenas nos aspectos de forma e função dos produtos, mas também no controle, adoção e geração de produção industrial dentro disso que a gente pode chamar de impressão
4D. A impressão 4D é a impressão 3D com multimateriais que fabrica peças que podem se transformar de uma forma para outra de forma remota. Por meio da automontagem, um processo em que as partes desordenadas constroem uma estrutura ordenada apenas com interação local, a impressora 4D é uma técnica de manufatura das mais adaptativas da nossa atualidade, combinando materiais com geometria e energia passiva. Pode ser calor, tremor, pneumática, gravidade e magnetismo. A impressão 4D pode ser aplicada em ambientes perigosos como espaço ou construções, ou em ambientes que necessitam de uma constante adaptação, como o sistema de um encanamento, onde os canos podem mudar suas estruturas de acordo com a capacidade ou fluxo de água. Dentro da impressão 4D, podemos destacar primeiro esse estudo da Universidade Estadual da Carolina do Norte, onde foi desenvolvida uma maneira de dobrar folhas de um polímero usando apenas luz e uma impressora de jato de tinta comum. As folhas desse polímero, conhecido como shrink, muito utilizado na confecção de chaveirinhos e outros artesanatos, foram pré-tensionadas e expostas a uma luz LED. Quando a tinta colorida impressa absorve a luz, o polímero esquenta e encolhe, fazendo acontecer a dobra. Aproveitando a teoria da cor, é possível controlar a sequência de dobras desejadas, ou seja, certas cores de luz são absorvidas pelas tintas e outras não. Nesse outro estudo publicado em 2014 por pesquisadores dos Estados Unidos e Singapura, a impressão 4D foi aplicada em um origami automontado por meio de impressão de folhas de polímero conectadas por dobradiças PACs, que são materiais compósitos impressos de forma ativa e remota. Por meio de uma programação de um protocolo termomecânico específico, o origami 4D desenvolvido possui áreas de vincos que deformam a folha do polímero ao formato final automaticamente. O princípio de ação 4D foi produzido pela impressora multimateriais, onde houve uma deposição de gotas de tinta de polímero em uma plataforma que forma um filme liso por fotopolimerização com luz ultravioleta. No final da impressão, um gel hidrofílico é impresso e usado como material de sacrifício para fabricar a geometria do origami desejado. Os materiais utilizados foram tango, um tipo de borracha patenteada para os vincos, e vero, um plástico rígido para as facetas. Veja o leque de opções de novos tipos de materiais e formas de fabricação que se abrem em um único estudo. É uma coisa inacreditável. E para finalizar esse nosso tema de impressoras 3D e os origamis, eu quero falar aqui de uma nova tecnologia publicada na revista Nature. Uma impressora 3D que imprime vários materiais de uma vez só. Essa nova tecnologia permite que diferentes materiais sejam impressos em 3D com um bico que se rotaciona enquanto deposita o filamento. É uma inovação que torna possível um controle maior de diferentes tipos de propriedades físicas e químicas em um mesmo produto, como partes mais maleáveis e outras mais rígidas, regiões com diferentes cores, regiões que reagem ao calor ou ao frio se encolhendo ou se expandindo, ou seja, facilita ainda mais a prototipagem e criação de novos produtos, materiais e pesquisas dentro do design de origami. A impressora 3D e a sua aliança com as dobraduras de papel é uma tecnologia ainda emergente e em constante exploração pelos designers, engenheiros e cientistas, o que significa que todo o seu potencial de produção, técnicas de formas e funções e materiais utilizados ainda não é plenamente conhecido. Ou seja, tem muito terreno a ser explorado. E se você acha que esse tema de impressão 3D e origami é de explodir a cabeça, é porque você ainda não ouviu falar dos robôs leves inspirados no origami. É o ramo da robótica dos mais avançados e fascinantes da nossa atualidade. Confere aqui. Não subestime o poder de dobrar sem saber onde vai dar.